E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de atender aqui a um inscrito no meu canal que me fez uma pergunta assim despretensiosa, mas que eu senti potencial nela para fazer um vídeo e disse que ia fazer um vídeo a respeito disso, que é a seguinte: muitas vezes a gente ouve falar, infelizmente, de pessoas que se afogam em águas abertas e as pessoas mais próximas, pai, mãe, os parentes mais próximos, amigos, fala assim: puxa, que estranho, ele era um bom nadador. Daí esse rapaz escreve assim: o que é considerado um bom nadador? Vejo muitos casos de afogamento, pessoas que os demais dizem era um bom nadador, né? É uma coisa que parece que fere o bom senso, né? Puxa vida, como é que um cara que é bom nadador acontece isso, né? Pois é, mas acontece muito. Porque tem três coisas importantes que a gente, pelo menos três coisas importantes que a gente tem que levar em conta e que eu gostaria de pontuar com vocês aqui. A primeira coisa é que bom nadador é um conceito, na maior parte das vezes, um conceito relativo. As pessoas em volta dessa pessoa falam que ele é bom nadador, mas às vezes essas pessoas nada sabem sobre natação, né? Nada sabem. Nem do ponto de vista prático, nem do ponto de vista teórico, elas nada sabem. Então, como em terra de cego, quem tem olho é rei, o pessoal fala, né, ele é um bom nadador. Fez aula lá trocentos anos atrás, um pouquinho de aula, nada razoavelmente bem, faz uma respiraçãozinha lateral, mais ou menos, um costazinho rudimentar, um peito também rudimentar. Não, ele era um bom nadador. Bom nadador, não, né? Ele não era um bom nadador, ele tinha alguma coisa e tal. E o cara ainda vai na praia e a gente percebe uma certa intimidade com a água, em piscina, ele se vira muito bem. Aí todo mundo fica falando que ele é um bom nadador, que ele é um bom nadador. As mães falam, vai com fulano que ele é um bom nadador, né? Às vezes não é bem assim. Então, a primeira coisa a ser pontuada é isso. E essa coisa de ficar falando que o cara é bom nadador, ajuda a potencializar um efeito que eu descrevi num vídeo meu, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que é o efeito Dunning-Kruger, que é aquele efeito comportamental de uma pessoa que sabe um pouco sobre um determinado assunto, domina pouco uma certa habilidade e acha que sabe tudo, acha que domina aquela habilidade, e não é nada disso. Esse efeito Dunning-Kruger é comum, é frequente, está descrito cientificamente, faz vítimas fatais. Assista o vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem. Mas, grosso modo, é isso, é a pessoa achar. Então, esse efeito Dunning-Kruger, ele já ocorre naturalmente. Você não precisa fazer força para ele acontecer, ele ocorre naturalmente em algumas pessoas. Se as outras pessoas em volta, porque nada sabem, ficam falando que ele é um bom nadador, esse efeito fica potencializado. Ele começa a acreditar sinceramente que ele é um bom nadador, quando não é. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro. O bom nadador precisa ver se esse bom nadador não é um bom nadador entre aspas. Agora, o segundo ponto que eu gostaria de colocar aqui, que talvez seja o mais importante, é que às vezes o indivíduo vai bem em piscina, aprendeu a nadar, nada frequentemente em piscina, até treina, é um pequeno atleta, um atleta amador em piscina, participa até de uns festivais, umas competições e vai lá e quebra a cara numa prova de águas abertas. Mas, gente, nadar no mar é muito diferente do que nadar em piscina. Muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. É outra experiência. Nadadores de piscina que querem começar a nadar em águas abertas, tem um processo todo para ser feito. Um processo de transição no seu treinamento, aquisição de novas habilidades que ele precisa ter, de treinamento de algumas outras habilidades, treinamento físico, ele tem que mudar de patamar. É uma coisa muito diferente, não é uma coisa simples assim não. Então, eu listei algumas coisas aqui. As características da água. A temperatura, normalmente as águas são muito mais frias. Você não controla a temperatura dessas coisas direito. Você não controla. Turbidez, você não enxerga nada, né? O cara vai nadar em águas abertas aí, tromba com galho, tromba com água viva, tromba com rede de pesca abandonada, tromba com um monte de coisas. Ele não está vendo.
É difícil, mesmo usando óculos, com antiembaçante e tudo mais, às vezes é um problema esse. Então, turbidez, temperatura da água, isso importa muito, né? A dinâmica das águas, estou falando de ondulação, de ondas, né? E de correntes. Tanto é que quando o mar está limpo, está calminho, está bem paradinho, a gente fala, parece uma piscina, né? Por quê? Porque a piscina é um tancão parado, água parada lá, né? Água translúcida, bonitinha, bem tratada, e água paradinha. No mar não, no mar tem correnteza, correntes de refluxo que não te deixam nadar em direção à praia. Você tem que nadar primeiro paralelo à praia para depois sair, né? Tem correntes que passam e te levam mais para lá e mais para cá. Você tem que saber nadar compensando essa corrente, porque a maré está enchente, maré vazante, né? Precisa saber as marés, dependendo do horário da prova. Às vezes tem prova que parte dela a maré está enchente, parte dela a maré está vazante. Olha só, olha como é complexo isso. Então não é uma coisa simples. Dinâmica ambiental. O ambiente em volta, às vezes está uma ventania, você vai levantar a cabeça para olhar onde você está, vem aquele spray de água no rosto, bate o sol, você não enxerga nada, quer ver onde está a boia, alguma coisa, você não consegue. Piscina, o ambiente é controladíssimo. Piscina não tem spray, não tem vento, não tem sol no rosto, não tem nada disso. Outra coisa, toda a orientação do nadador de piscina é dentro da água. Ele põe o rosto na água com óculos, ele tem toda a orientação, a risca do fundo, a risca da borda, a própria parede da piscina. Ele tem toda a orientação que ele precisa lá para fazer a provinha dele de ida e volta. No mar não, toda a orientação está fora. A boia está imersa, está fora d'água. Os barcos de apoio estão fora d'água, né? A ilhotinha para onde ele está nadando está fora d'água. A escuna de onde ele pulou e tem que voltar tá fora d'água. Então ele tem que fazer aquela respiração frontolateral para poder ir se guiando para fazer a coisa. Isso cansa mais o pescoço. Então veja como é muito diferente. Então a orientação é toda outra. E a ordem de grandeza, né, das provas é muito diferente. Uma piscina semiolímpica que tem 25 metros, você faz 3, 4 chegadas, você fez 150, 200 metros. Prova em águas abertas, a menorzinha tem 500 metros. Tem as provas, a maior parte das provas tem 1.000, 1.500, 3.000 metros. Provas de 8.000 metros, 10.000 metros. Isso provas competitivas, porque as aventuras aquáticas, Canal da Mancha, são 30 e tantos quilômetros, são 30 e tantas horas para fazer aquilo. Então, são horas, do Leme ao Pontal, as travessias que a gente tem, travessias aqui no Brasil, travessia Caprinápolis, são travessias de muitas horas, mais de um dia. Os nadadores, para vocês terem uma ideia, eles largam de noite. Eles largam de noite para poder chegar lá de dia, nada a noite toda, chega lá no final da tarde. É uma coisa assim. Então, águas abertas é um outro mundo, é um outro universo. Então é muito diferente fazer uma coisa e fazer outra. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que eu gostaria de deixar claro aqui é que, dependendo da prova de águas abertas, da travessia que você vai fazer, se não é nem mais uma travessia, como eu falei, são essas aventuras aquáticas, as grandes travessias, essas coisas todas e tal, gente, lá o esforço é gigantesco, nós chegamos no limite das pessoas, né? São provas em que muita gente consegue. Travessia do Canal da Mancha, por exemplo, o exemplo mais icônico. Nós temos aí já um conjunto razoável de brasileiros que fizeram. Eu acho que mais de meia dúzia de brasileiros já fizeram essa travessia, e cerca de uma centena de pessoas, eu não lembro direito quantas são, de cabeça eu não lembro, mas cerca de uma centena de pessoas. Agora, mais gente chegou no cume do Everest, mais gente chegou lá, do que atravessou o Canal da Mancha. Atravessar o Canal da Mancha não é para qualquer um, não. É um negócio muito sério. E você tem que estar pronto para abortar a sua aventura se você percebe que a sua vida está num risco muito grande. Risco sempre um pouco há, mas você tem que estar pronto para abortar se o risco estiver fugindo ao controle. Você tem que fazer isso, né? Então, nós temos casos, por exemplo, eu vou citar outro caso icônico aqui da natação brasileira. Nós tivemos uma nadadora brasileira que, numa tentativa de atravessar o Canal da Mancha, ela veio a óbito, ela faleceu, que é a Renata Gondi.
grande nadadora lá de Santos, né? Ela foi fazer uma travessia, deu um monte de coisa errada. Eu vou deixar o vídeo dela também linkado aqui para vocês verem. Fiz 2 vídeos a respeito dessa malfadada aventura dela, né? Ela era uma excelente nadadora, uma fera, tinha feito essa Caprinápolis, ela tinha feito, tinha várias provas de águas abertas, experiente, boa nadadora, e aconteceu isso. Então essas provas de águas abertas, muitas vezes elas acontecem em condições assim extremas, e o nadador tem que estar pronto para saber quando se vai continuar ou não, porque pode estar colocando em risco a sua vida mesmo, né? Pode estar colocando em risco a sua própria vida. Vou deixar um link para vocês verem. Então esses são os 3 pontos que a gente tem que considerar quando todo mundo em volta fica falando que o cara era um bom nadador e morreu afogado. Ah, mas então por que a gente põe a criança para aprender a nadar falando de segurança, se não sei o que, se não vai... Não, mas existem muitos casos de crianças que aprendem piscina e vão ter essa necessidade em outras piscinas. Piscina da colônia de férias, a piscina de um hotel que ele vai com os pais, a piscina da casa de um amigo, né? Outras piscinas que ele possa ir. E em algum grau, em águas abertas, se tiver sob vigilância. Criança em águas abertas tem que estar sob vigilância estrita, né? Então tá numa baía, tá numa aguinha mais calma, uma praia que um dia tá bem tranquilinho e tal, ele vai se virar bem, ele vai ter mais intimidade. Mas criança em águas abertas tem que estar vigiada por adulto, né? Adulto, primeira coisa, adulto proficiente, que saiba nadar, né? De preferência, sem celular. Essas 3 características é que precisam ter. Então essas são as coisas que a gente tem que considerar quando eu falo assim, o sujeito era um bom nadador e acabou morrendo. A situação é bem mais complexa e tem que levar em conta pelo menos essas coisas que eu coloquei aqui. E vocês? Lembram de mais alguma coisa que eu esqueci aqui? Coloque aqui embaixo, faça um comentário. Vocês conhecem alguém que era bom nadador mesmo, e acabou se dando mal? Tem nadador que se afoga, mas não vem a óbito, né? Leva só um susto. Mas tem casos de nadadores que se afogam mesmo e vem a óbito mesmo. É uma tristeza isso. Vocês conhecem algum caso? Coloca aqui. Eu acho que essas coisas se ajudam a ilustrar e dar estofo para os nossos vídeos. E de resto, C, curte, compartilha e comenta. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e continue mandando para cá sugestões como essa aqui, como essa dúvida, essa pergunta, né? Porque aqui nesse canal, as melhores viram vídeo.